Maravilha, então, confirmando, estamos ao vivo nesse nosso último dia de maratona de live Liso das Divas. Nossa convidada de hoje já está aqui com a gente. Estamos ao vivo para Instagram, Facebook e YouTube. Maravilha, gente, obrigada por vocês estarem aqui comigo esses dias. E a gente começa, não para mais. Então, segunda-feira estaremos aqui de novo, só que com outra proposta, uma coisa diferente. Continuem ligados aí nos stories que a gente vai informando tudo para vocês. Nossa convidada já está aqui, vou ativar ela em todas as nossas redes, tá bom, gente? Então, Josi, nossa coach financeira, eu vou deixar que ela se apresente, porque ela é maravilhosa. Já estou aceitando aqui. Está chegando aqui no Instagram e agora aqui no YouTube. Pronto! Estamos juntas! Juntas e misturadas. Sempre, para todo sempre. Isso mesmo. Seja bem-vinda, querida. Tá mais fácil da gente se encontrar no virtual que no real, né, Josi? Poxa, é verdade. Eu já disse a você que o nosso café já está gelado. Esfriou, de tanto que a gente marca. Verdade. Já Mas olha nós aqui, né? Pois é, já que o novo normal é esse, né, das pessoas se encontrarem no virtual, então, estamos juntas no virtual. Querida, Isso seja mesmo. bem-vinda, viu? Obrigada por aceitar nosso convite, né? A gente está maratonando, nosso objetivo realmente é ajudar o máximo possível, né? De cabeleireiros, de cabeleireiras, que são também o seu público, eu sei, né? Os empreendedores e as pessoas que encontram muita dificuldade, às vezes, por pura falta de orientação, né? Eu disse algumas vezes aqui nesse período de maratona que o Sebrae informa que a cada 3 salões, 2 fecham em menos de 2 anos por falta de gestão. E isso é uma dor grande, né, para a gente. E aí, você aceitar nosso convite, vir aqui conversar um pouco, trazer, distribuir um pouco do seu conhecimento. Muito obrigada, desde já, desde o início. Né? E eu queria que você se apresentasse para o pessoal te conhecer um pouco mais. Eu que agradeço, né, Ediane, por estar aqui com você, por saber que eu posso estar contribuindo com aquilo que eu faço para esse público fantástico que nos deixa bela, que é salão de beleza, né, profissional da beleza. E, mais uma vez, estou assim, muito honrada e grata por estar aqui com vocês, todos vocês que estão aqui presentes. Eu peço a vocês aí, ó, que mandem aí o aviãozinho, porque com certeza vocês vão estar saindo daqui hoje com muito conhecimento. Tudo aquilo que eu posso estar aqui colocando para fora, com certeza eu vou passar para vocês. Então, pega a caneta e papel, anota e coloca em prática, que é o mais importante. Pois é. Eu sou Josi Barbosa, né, gente? Eu sou Josi Barbosa, sou contadora, mentora de empreendedores e apaixonada por empreendedorismo. E é por isso que eu estou aqui, aceitei esse convite aqui da Ediane. Que bom! Bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda. Então, vamos começar sem mais delongas. O que nós vamos conversar e buscar do conhecimento da Josi hoje é para a gente realmente falar sobre o MEI, né, que é o microempreendedor individual. Vamos saber dela aí um pouco desse passo a passo todo. Vamos falar de salão parceiro e das leis, né, que envolvem aí os primeiros passos do empreendedor nessa área. Então, de cara, já te pergunto, o que é o MEI? Olha aí, ó. Essa é uma pergunta que para muitas pessoas pode até ser já batidas, mas acredite, Ediane, as pessoas podem até saber o que é o MEI, mas não sabem no profundo como o MEI funciona. Então, o MEI ele veio justamente para poder ajudar, para sustentar pessoas que são autônomas, pessoas que trabalham para si mesmo. Então, o governo ele preparou em linguagem bem fácil de entender. Ele preparou um sistema fácil e um sistema sem burocracia para que pequenos empreendedores, autônomos, pessoas que
fazer de transação entre PJ, então o governo lançou esse sistema MEI, microempreendedor individual. O individual já fala justamente por isso, porque é único, não pode ter sorte. Então, esse MEI, né, essa condição veio para poder ajudar os pequenos. E graças a Deus que tem muitos MEIs abrindo, mas também, vou puxar aqui a orelha, tem muitos MEIs que estão abrindo não sabendo como gerir um CNPJ. E precisa, sim, ter um contador. Sim. E quando a pessoa abre o MEI, né? Assim, na verdade, qualquer pessoa pode ter um MEI. Qual é a restrição que tem? Se, por exemplo, uma pessoa que tem restrições no CPF pode ter um MEI? Vamos lá, né? Para abertura de empresa, qualquer tipo de empresa, vamos colocar assim, não tem problema nenhum de restrição. É uma pergunta muito boa, porque pessoas vivem com essa dúvida. Poxa, meu nome está sujo, abrir uma empresa pode. Por que pode abrir uma empresa? Porque apesar de você, pessoa física, estar abrindo a empresa, tudo será na inscrição CNPJ. Claro que atrás do CNPJ existe o CPF, mas não há impedimento de ninguém abrir um MEI, ou seja, um outro tipo de regime de empresa para poder abrir. É tranquilo. Você me perguntou... Qualquer pessoa... Sim, qualquer pessoa pode sim estar abrindo um MEI. Então, precisa ter, por exemplo, precisa ter alguma... Quem vai abrir o MEI, vamos dizer assim, precisa ter alguma qualificação técnica, precisa ter tem algum pré-requisito para a pessoa abrir o MEI? Não tem requisito, você precisa, pelo menos, a pessoa tendo um título de eleitor, ela já consegue fazer a abertura de um MEI. Agora tem algumas restrições, né? Quais são essas restrições? Se você já tem uma empresa, você não pode abrir um MEI. Por quê? Como eu já disse anteriormente, MEI ele está abrindo para uma facilidade. Então, se você já tem uma empresa, para o governo, para o fisco, você pode abrir uma empresa com um faturamento, com uma burocracia maior, né? Falando assim, bem na linguagem atual. Então, essas restrições, como você não pode ter um sócio, você precisa abrir sozinho, mas não significa que você vai trabalhar sozinho, né? Mas você não pode abrir se você tiver outra empresa. Se você tem outra empresa e quer ser MEI, você precisa fechar essa empresa da baixa, não é deixar de lado, né? Tem muito cuidado com isso, eu até postei algo sobre isso lá no meu Instagram, depois vocês observam, não deixar o CNPJ à vontade, porque isso gera multas. Da baixa da empresa e abre o MEI. Aí sim você vai poder ser um microempreendedor individual. O microempreendedor individual, ele substitui aquele cadastro de autônomo que tinha ainda tem, né, na prefeitura, que o pessoal pode ir lá e emitir nota. Ele se torna mais amplo e mais adequado para a pessoa que quer trabalhar assim, de forma autônoma? Sim, porque ele é diferente, porque de forma autônoma você vai utilizar o seu CPF, né? Você tem uma inscrição, mas você utiliza, é bem vinculado ao seu CPF. Já como MEI, você é um PJ, você é considerado uma empresa. Por isso que você precisa ter cuidado quando você abre um MEI, você precisa ter um cuidado, primeiramente, de entender, na mentalidade, eu sou um empresário. É um microempreendedor, sim, mas você se torna um empresário. Quando alguém vai contratar você, não vai contratar você como autônomo, vai contratar você como empresa. Por quê? Quando uma empresa contrata um MEI, o que acontece? A empresa precisa de nota fiscal. Ah, Josi, mas me disseram que não tem nota fiscal. Com certeza não tem obrigação. Por isso, é uma das desvantagens, vamos colocar assim, que algumas empresas não gostam de contratar MEI. Então, isso
suas contas, né? Porque toda empresa, ela precisa da entrada na sua contabilidade, a nota fiscal para poder dar a saída daquele dinheiro pago. Então, ela só pode dar uma saída através de um documento chamado nota fiscal, e hoje eletrônica. Então, o MEI, ele vai emitir nota fiscal nessas condições. É muito fácil de fazer. Você vai no SAG, na verdade, quando você entra lá no portal da nota fiscal eletrônica, né, de serviço, você faz um cadastra a sua senha, vai para o SAC, que hoje, na verdade, está sendo tudo online, manda um e-mail para o SAC, né, da Cefaz, e lá desbloqueia a sua senha. Automaticamente você está apto para poder emitir uma nota fiscal. Entendeu? Então, assim, você não é obrigado, mas se você precisar, você tem o recurso para fazer. Isso. Você já está preparado. Então, se eu sou uma empresa, eu contrato Ediane, que tem um cadastro, né, como autônoma, eu vou precisar pagar INSS, eu vou precisar pagar imposto de renda, eu vou precisar pagar INS, imposto de renda e o ISS. Certo? Sim, então, geralmente, esses impostos por empresa são retidos. Já como MEI, isso acaba. Por quê? Porque eu estou contratando uma PJ. A PJ não tem imposto de renda, não tem ISS, mas aquela pessoa que está emitindo a nota que é responsável, né? Vamos dizer assim, de salão de beleza. Então, facilita muito. E desonera, né? Então, começa... Isso serve de incentivo aí para essas relações, né? Eu ia perguntar isso, as vantagens, né, do relacionamento do MEI, talvez, então, esse seja aí um dos maiores, né? Essa desoneração da contratação. Poxa, a carga tributária, ela cai, um MEI ou uma pessoa autônoma, com certeza ela vai preferir o MEI. Porque ela não vai precisar ter essa carga tributária. Ela vai contratar uma PJ, onde essa PJ vai poder pagar seus impostos. E aí está uma fantástica para o MEI. O MEI não paga imposto. Sim. Ele só paga mensalmente uma taxa, né? A taxa para estar no MEI, que varia aí R$ 51 a R$ 56, alguma coisa assim, que agora mudou a tabela. Então, ele só é responsável para pagar essa taxa. Então, ele não tem uma responsabilidade de pagar tributos, porque nessa taxa, inclusive, ele já está retirando também o seu ISS, ele também já está ali pagando PIS, COFINS, o imposto do município ou do estado, se ela for comércio, né, no caso. Sim, eu ia te perguntar isso, né? Na relação de compra, por exemplo, né? Se ele está fazendo compra de insumos, materiais, enfim, ele também tem a vantagem de ser uma pessoa jurídica na hora de fazer as aquisições, né? Ele também tem, ele pode usar o CNPJ na compra de outro estado, de tudo, como uma empresa limitada e tudo. Porque se você é um salão, né, você é uma manicure, vamos supor, você é uma manicure, você tem lá o seu MEI, e você quer fazer uma compra, você vai fazer uma compra para estoque. Você não vai comprar uma compra para poder revender, mas vai ser para estoque, onde você vai utilizar aquele produto. Então, você vai comprar para utilizar como insumo, como você falou. Então, o fornecedor, ele já vai te ver como empresa, não como pessoa física. Então, é mais uma vantagem que a pessoa abrir um MEI facilita. Pode ter um preço diferente aí também, né? Nós estamos aí crescendo, né? Tivemos aí uma queda enorme em 2020, mas o quanto que nós crescemos na vantagem intelectual, na vantagem de novos aprendizados, né, com essa pandemia. E hoje, eu tenho certeza, assim, com tanta informação, tanto conhecimento que foi dito, tantas lives, não é possível que hoje a pessoa ainda fique receosa em se tornar uma PJ. Eu não consigo, né, ver isso, porque
Se você é uma profissional, você fez um curso, investiu dinheiro e está ali se aperfeiçoando, por que não você crescer, pensar grande? Né? Se enxergar profissional, né? E com o MEI você pode faturar até 81 mil no ano. Né? Tem essa vantagem. Então, quando você for emitir a nota, se você for prestar um serviço para um salão parceiro, por exemplo, né? Você vai emitir sua nota fiscal e você pode faturar até 81 mil. Significa que mais ou menos R$6 mil por mês é pouco ainda, viu? É pouco. Mas o importante é que você já começou com a mentalidade diferente. Sim. Como empresário. E já entra aí um pouco do que eu já queria te perguntar, que é exatamente essa relação, né? O MEI com o salão parceiro. Você já citou que tem essa possibilidade da emissão da nota, mas como é que essa relação se dá, por exemplo? O salão que está contratando, ele também pode ser MEI ou não pode? Não pode. Conta justamente um pouco por gente isso. Disso. Sim. Não pode, justamente por isso, porque o salão, ele precisa de... Na verdade, por que veio, né, essa questão salão parceiro, trocando em miúdos? Para facilitar essa burocracia de salão... De contratação, né, com funcionário, porque geralmente tem lá uma manicure, ela paga geralmente, não sei, a hora ali, né, ela aluga uma cadeira, enfim, né, uma escovista. E aí o que acontece? Existia vínculo empregatício. Por quê? Porque aquela manicure, todos os dias, ela precisava estar ali, naquele mesmo horário, naquele mesmo dia, porque o salão precisava dela e ela precisava do salão. Mas foram muitas entradas em justiça por conta de vínculo. E o vínculo é você estar a uma pessoa, né? Você precisar cumprir horários, cumprir tabelas, enfim. Isso é subordinação. Então, o salão parceiro, ele veio justamente para derrubar isso de uma maneira muito profissional. Eu até gostei também. Alguns gostam, outros não. Eu também não sou da área de salão, mas no meu ver contadora, tá? No meu ver gestor de negócio, eu consigo ver isso como uma coisa boa. Por quê? Porque o profissional não vai perder, né, de fazer dinheiro dentro daquele salão. O salão parceiro vai ganhar com o serviço daquele MEI, certo? Que está ali dentro. Só que vem a pergunta que você me fez: o salão pode ser MEI? Não. Por quê? O salão, ele vai ser responsável por receber os recursos, os pagamentos. O salão parceiro vai ser responsável por emitir a nota fiscal para quem? Para o cliente, né? Então, a relação cliente é o salão. Sim. O MEI, no caso, ele vai emitir a nota fiscal somente do serviço que ele fez. Para quem? Para o salão. Entendeu? Então, quando eu falo para você que você pode emitir nota fiscal até 81 mil, significa que durante um ano ou até você completar 81 mil, você ainda pode se tornar o MEI. Então, o salão não pode ser MEI por isso, porque ele vai precisar informar ao fisco o seguinte: olha só, eu emiti uma nota fiscal de R$500, mas, exemplo, R$200 é referente à porcentagem X de fulana de tal. Isso é escrito na nota fiscal. E lá, na hora do tal, o contador, ele vai eliminar esses R$200, porque ela só vai pagar imposto sobre os 300, não sobre os 200. Que já fazem parte do imposto do MEI. Isso. Então, o MEI, ele não paga imposto. Então, logo, como é que ele pagaria o imposto sobre 300? Entendeu? Então, não tem como ser. Tem que ser um simples nacional, a microempresa para cima. E aí ela pode contratar tantos MEIs ela precise para compor ali. Né? Contratar não, né? Que a palavra não é contratar, né? Quer dizer, é contratar no sentido de ter o contrato
mas todos são empresas, é um relacionamento entre empresas, né? Entre CNPJs. Você me lembrou algo muito importantíssimo, muito importante, que não deve deixar de existir, que é o quê? O contrato. Prestação de serviço com PJ. Isso precisa ficar registrado, porque em uma fiscalização, se você não tiver esse contrato em mãos, registrado, inclusive no Ministério do Trabalho, o que vai acontecer? Você vai precisar pagar retroativo dessa funcionária desse mês. Então, cuidado, salão parceiro, com isso. É você, salão, que precisa se resguardar desse contrato. Então, antes de formalizar um salão parceiro, realize um contrato. E outra, o que precisa estar nesse contrato? Sem subordinação. Não pode caracterizar a subordinação. Você precisa deixar claro que a pessoa é livre, né? Que a pessoa tem lá um formato, um modelo certo para poder ser feito. Agora, isso é uma casca de banana, né, Josi? Porque você, dentro de um relacionamento com um salão de beleza, o salão de beleza tem horário de atendimento, tem horário de funcionamento. Então, a pessoa que está ali na parceria, ela acaba meio que tendo que cumprir aquele horário, aquilo tudo. Então, é uma linha tênue que separa, né, essa questão da subordinação, principalmente com relação a isso, a cumprimento de horário e dias, né? Como é que o salão ele se resguarda de fato? Porque, assim, a gente olha muito para o MEI, né? Toda a relação hierárquica que não pode haver, de subordinação que não pode haver, mas para o salão também, essa linha tênue que separa o que é subordinação do que não é subordinação. Como é que ele se resguarda de fato disso? Como é que tem sido isso no dia a dia prático? Você que conhece isso no dia a dia também. No dia a dia, é verdade. Essa linha tênue, ela precisa ficar esclarecida. Aí, existem 2 casos, certo? Existem 2 casos e 2 fatos importantes que é necessário observar. Eu tenho um salão. Eu gostaria de ter aquela pessoa, por exemplo, Ediane é minha cliente, Ediane sempre gosta de fazer a unha com fulano de tal. Eu sou dona do salão. Só que Ediane dá uma hora aqui, outra hora lá, né? Até pode até marcar horário, agendar, né? Toda essa questão. Mas Ediane não tem a obrigação, né? Vamos dizer assim, a obrigação estar lá naquele lugar, fora agendamento. Sim. Fora agendamento. Só que se eu perder você, de repente vou ficar sem manicure, né? Tô colocando assim. Sim. E vou ficar sem manicure. Então, o que tem que haver? Isso é meu conceito, o meu olhar, tá? De fora. Sim. O que poderia ser esclarecido isso no salão? Olha só, se eu quero uma pessoa que fique de manhã à noite, eu preciso contratar. Se existe uma lei que está me limitando, eu preciso seguir. Porque senão quem paga a consequência sou eu, como dona do salão. Não é aquela pessoa que está abaixo de mim ou, sei lá, né, como MEI. Não é. Então, é cuidado. Aí é questão de mudança de mentalidade, sabe, Diane? Sim. É de compreender que existe a lei e se eu quero uma pessoa somente para mim, eu preciso pagar ela como funcionário. É porque eu não consigo enxergar o acordo disso previsto no contrato sem entrar nesse milindre aí, né? Principalmente essa questão do horário. Mas também, Diane, parte de ambos. O nome já disse parceiro. Sim. Certo? Então, pega de 2 lados. Se eu quero uma pessoa ali sempre comigo, eu preciso, então, assinar a carteira dela. Mas se eu quero uma pessoa como meu parceiro, é uma pessoa que fique ali comigo, mas também que ela ganhe, porque parceria ganha eu e ganha a pessoa, exato, certo? Então, esse MEI, ele também precisa ter uma conscientização, que é muitas coisas, é muito que eu vejo, que não há conscientização da parte do MEI,
para poder se manter como um, sim, sabe? Começa a ver o salão não mais como um parceiro, mas como uma pessoa que quer pisar. Ou você... Então, ambos os casos tem que haver uma mudança de mentalidade. Não é verdade? O salão ainda olha, né, o profissional como funcionário e o parceiro MEI ainda olha para o salão como o opressor, né? O formato de relação contratual muda, mas a mentalidade e a relação humana continua nos mesmos moldes, né? Eu acho que ainda precisa haver um amadurecimento nessa questão. Amadurecimento tanto da parte do MEI quanto da parte do salão, do dono do salão. Para mim, o que está faltando é amadurecimento profissional. Sim. O MEI se vê como empresa, que ela está ali como parceira daquele salão, e o salão se vê um parceiro daquele MEI e não um funcionário. Sim, não então, patrão, né? O chefe. Não pode se ver... Não é chefe. Ele não é chefe, ele é um parceiro, não é chefe. Exatamente. Então, ele nunca. Existe um contrato antes. Qual é o contrato antes? Vamos fazer assim, assim, assim? Vamos. É uma parceria. Só que não existe parceria na realidade. O que eu vejo é isso, não existe a parceria. O que a gente observa é que existe uma relação no mesmo formato prático da CLT, protegida pelo MEI, pela questão de você não ter que pagar os impostos, de você não ter todo o aparato que vem, né, de custos quando você faz uma contratação convencional de CLT. Então, me parece que as pessoas ainda não amadureceram o suficiente para ter essa relação de parceria. Parece só que, assim, vamos jogar uma capa MEI e salão parceiro aqui na nossa relação, mas o que existe é empregador e empregado, no dia a dia prático, né? A cobrança do horário, a cobrança do uniforme. E aí, eu quero que você aproveite e comente sobre isso também, que a gente está falando do horário, né? Mas tem também a questão do uniforme, tem a questão dos danos que possam haver, desgaste de equipamento. Como é que essas responsabilidades se estabelecem? Tem isso definido dentro da lei ou vai tudo para contrato? Conta para a gente um pouco sobre essa parte. Contrato. É porque as pessoas ainda não entenderam o que é um contrato e o que é uma parceria. Está precisando acontecer isso, entendeu? O que é ser um parceiro? Poxa, se você concorda, se você está entrando e fala com o dono do estabelecimento, eu vou me comprometer, eu posso estar sempre aqui de segunda, quarta e sexta, o dia todo, né? E há uma conversa antes, por isso que é mantido um contrato, algo assim, né? E aí, chega 2, 3 semanas depois, começa a não dar uma satisfação. Por que você precisa dar uma satisfação? Poxa, porque é parceiro, né? Você tem uma parceria com aquela pessoa. Imagine se eu for para você, não, toda segunda-feira eu vou estar lá, independente de não estar isso no contrato. E nada, aí chega na segunda-feira, nem aparece, não dá satisfação. Entendeu? São essas coisinhas que precisam ser resolvidas. E isso é um problema de conflito. Isso é um problema de conflito. E outra coisa, Ediane, que também dá muito problema, por exemplo, eu fiz uma escova, foi R$100 a escova. Poxa, mas aquilo pagou no cartão. E nesse cartão, 10% é da maquineta, da operadora, né? 10% da maquineta. Quando ela quer receber, ela não quer emitir uma nota fiscal de, sei lá, de R$90. Ela quer emitir de R$100, porque ela quer os R$100 dela, a unha que ela... A escova. Mas presta atenção, Bey. O banco, ele paga a taxa. Sim. Essa taxa de 10% não vai no bolso dele. Vai para a maquineta. Exatamente. Então, nem ele ganha no banco e nem você ganha a
a sua porcentagem. Então, o que tem que ser feito aí? O cálculo precisa ser baseado em cima, fora custo. Qual é o custo? R$10. Sim. Então, vocês precisam emitir as notas fiscais em cima de R$90. Não do salão, né? O salão Sim. já vai emitir sobre os 100. Entendi. Isso. Mas você, como MEI, vai emitir como 90. Eu estou só falando assim, mais ou menos. Isso é acordo ou isso é previsto? Isso é acordo. Oi? Isso é um acordo entre as partes, né? Ou isso já é previsto, que eles tratem fora os custos? Isso é previsto. Isso daí é uma falta de entendimento de fluxo de caixa. Sim. Isso aí a pessoa não tem um entendimento do que é um financeiro. Ela precisa entender o que é isso, ela precisa saber o que é um custo, ela precisa saber o que é custo fixo, custo variável, ela precisa entender que o salão, que ela está ali, mas ela também, o dono do salão paga energia, paga água, não é? Então, tem várias coisas que precisam ser feitas, só que quando? Antes de fechar um contrato. Sim. Por isso que os donos de salão precisam atentar com quem vai fechar a parceria. Sim. Que então, é o risco, né? Um conselho que eu dou para você, que é dono de salão de beleza. Cuidado com quem você vai fechar uma parceria. Não é porque aquela pessoa faz um bom trabalho que você vai fechar uma parceria com ela. Veja quais são os valores dela, a integridade, né? Se aquela pessoa ajuda. Mas é difícil você ver logo de cara se a pessoa é assim ou não. Verdade. Mas o mínimo você já pode começar a ver pela conversa, pela forma de conversar. Pesquisa na internet essa pessoa. Eu ia falar isso. Hoje em dia, com a internet, a gente sabe tudo de todo mundo. Tudo. Então, aqui eu não estou somente para MEI ou então somente para o dono. Eu estou aqui como conciliadora. Pela relação, né, Josi? Da relação, porque a legislação ela é boa, só que ainda não amadureceu foi a mentalidade de quem precisa dessa lei. Quem vai se valer dela, né? É difícil mesmo. Agora, uma coisa que foi um conflito real, né? Pode dizer assim, um conflito real que eu tive conhecimento de um clave. Era uma relação assim, de MEI, salão parceiro, e o uso do clave era feito pelas manicures, era feito também pelas designers, e aí um dia o clave quebrou e a dona de salão fez o conserto e colocou o rateio para elas pagarem o conserto. E aí isso deu uma briga danada, porque elas disseram, não, porque a lei, porque diz que o equipamento é do salão, não é nosso e tal. E só que no contrato delas tinha isso previsto. E esse litígio, inclusive, não acabou. Ainda está rolando. Ainda está com um negócio de recurso e tal. Não acabou. Na sua opinião, onde é que está o erro aí? Dessas duas, né? Tanto das parceiras, tanto do salão, quanto das MEI. Pode estar previsto em lei, né? Pode até estar previsto em lei, mas o senso, para mim, vale muito mais. Se você trabalha numa empresa, tá? Você é funcionária do salão, e você vai lá e... Você não, né? Você está lá trabalhando e o negócio quebra. Imagine, toda semana quebrar essa clave. E o dono do salão consertando. Toda semana, eu acho que isso é questão de senso e não de legislação, para mim. Tá? Para mim, eu sou muito nessa questão do senso comum do que de uma regra fixa. Eu acho que na hora tem que existir um senso entre ambos e dizer, não, eu posso de repente estar aí pagando, sei lá, 20% do conserto, eu posso estar dando uma parte, o salão paga outra. Eu acho que tudo é questão de conversa. A falta da comunicação hoje está sendo muito dura para as questões dessas picuinhas, vamos dizer assim. Nossa, pois é. Tá na justiça ainda, gente. Uma coisa que pode se resolver. É porque foi uma ação conjunta
né, delas, e elas perderam no primeiro momento, mas estão com um recurso aí. E aí agora já está, porque tudo começou por causa de um concerto de R$ 800, mas agora já está dando moral, dando de tudo que é tipo, né, que são as oportunidades e as brechas também que a própria lei deixa, né, Josi? Ainda tem isso também. Nesse caso, Josi está aí? Josi dá uma travadinha aqui no Insta. Pronto, né? Mas o que me chamou a atenção nisso aí foi essa questão, né, de você ter a lei dizendo que essa responsabilidade é do salão parceiro, mas o contrato dizendo que elas fariam esse rateio. A minha dúvida pessoal foi: o contrato é soberano nesse momento ou não? Né? A gente vê muito isso em sindicato, né? O sindicato consegue ter ali uma soberania, mas nesses casos, é entendimento ou o contrato se torna soberano? Não, a lei vai se tornar soberana, né? A lei sempre se torna soberana. O contrato já está se falando, é de comum acordo, né? Só que como é que está sendo falado pela pessoa aqui, pelo MEI, no caso? Como é que está sendo exposto isso diante do MEI? Ele está se recusando a pagar? Como é que está sendo isso, né? A gente não vai discutir isso aqui agora, sim, mas tem que ver isso, né? Por isso eu estou falando, o senso, para mim, vale muito mais. Sim. A legislação pode estar lá dentro uma coisa, mas é o real que a gente precisa ver, né? É o real. Poxa, eu não posso, eu como MEI, estar pagando uma parte, né? O salão, de repente, não, dessa vez eu pago, da próxima vez, olha, então, cuidado. Entendeu? Eu acho que no meu ver, o meu relacionamento é assim. Cada um tem a sua maneira de fazer, mas a lei, ela sempre vai ser maior, né? Sim, tem que entrar para resolver, né? Na hora do litígio, é a lei que vai dizer. E uma coisa é certa, né? Se está ali no contrato, você assinou, é porque você está dizendo que você concorda com aquilo. Sim. Já tem isso? Aí é a sua palavra, a sua assinatura que voga também. Você chancelou lá, né? Tá lá o acordo, você foi lá, deu... Né? Meu pai dizia assim, você foi lá e ó... Então, tem que cumprir. Mas vamos lá, vamos enveredar aqui para a galera falar um pouco sobre aquilo que eu tenho certeza que você tem muito mais paixão, que é os primeiros passos do empreendedor. Ela chega a sorrir logo. Né? A gente está falando exatamente, eu me direciono aqui, né, nesse canal muito para quem está ali recém-formado, né, ou perto de formar, a pessoa que já está mesmo lutando na área, e às vezes a dificuldade é essa, né? Esse entendimento do que é MEI, o que é salão parceiro, o que ela faz primeiro, o que ela faz segundo. Se eu for abrir um negócio, o que eu tenho que fazer? Né? Se eu vou trabalhar em domicílio, o que eu tenho que fazer? Tem gente que acha, por exemplo, que porque trabalha com atendimento em domicílio não precisa legalizar seu negócio, não precisa separar contas pessoais de contas profissionais. Assim, coisas bem simples. Então, eu queria que você desse um panorama pensando nesse empreendedor, nessa pessoa que quer empreender, caminhada dela, por onde é que ela começa? Começa te seguindo, né, Josi? Começa te seguindo. Começa me seguindo. Começa me seguindo, Josi Barbosa, empreender, começa por aí. Não é? Depois começa a mudar lá no direct, que você vai me encontrar, mas brincadeiras, né? Então, vamos lá. Essa é uma parte que me apaixona, sabe por quê, Diane? Porque eu fico emocionada quando as pessoas começam a empreender. Eu sempre fui apaixonada por isso, desde os meus 9 anos, na outra live eu até comentei sobre isso, e desde lá eu já me vi onde eu estou, enfim, desde os meus 9 anos que eu empreendo. Então eu tenho algo em mim que eu gosto de impulsionar as pessoas para avançar, né? Por quê? Porque nós somos muito bombardeados com limitações na vida, né? Internos, principalmente, porque as nossas emoções, elas começam lá na gestação, né? Então, a gente vem trazendo coisas lá do ventre da nossa mãe, mas o que acontece? As pessoas, elas conseguem entender que ela pode empreender.
E aí, o primeiro passo para você se tornar um microempreendedor individual, né? Se falando hoje sobre MEI. Para ser um outro tipo de regime, é um outro passo, mas o primeiro passo é saber que realmente você vai se tornar um empresário. Você não vai ser mais uma profissional autônoma. Você precisa começar a mudar a mentalidade de sair de uma pessoa CPF, né, para um empresário. Por que isso? Porque você vai ter uma inscrição CNPJ, você vai ter um cadastro nacional de pessoa jurídica em órgão. Então, você hoje vai ter 2 inscrições, o seu CPF e o seu CNPJ vinculado. E quando qualquer pessoa entrar no Google e que colocar o seu CNPJ, vai ver os seus dados, né? Porque hoje fica meio que exposto isso, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Que você vai começar a se tornar uma pessoa de um outro nível, com uma outra mentalidade. Porque, assim, se eu sou uma pessoa que faço cabelo, né? Eu pego minha salinha, pego minha mochilinha, vou em qualquer lugar, aleatoriamente, para a pessoa física, né? Eu vou estar prestando para a pessoa física. Isso é massa? Isso é massa. Mas imagine, de repente, você começa a pensar assim, puxa, ao invés de ficar indo para lá, por que eu não abro, vejo um espaço e chamo as pessoas para vir até a mim? Eu vou diminuir alguns custos, apesar de aumentar outros, mas eu vou começar a me profissionalizar. As pessoas vão começar a ver que eu tenho um estabelecimento. Olha como a mentalidade muda, não é? Claro que você não vai deixar de fazer. Daí o olho vai abrir. Então, você vai ter mais responsabilidade, mas como empresário, você vai precisar fazer um fluxo de caixa melhor, porque você vai ter dinheiro, mas não vai ser somente para você, você vai ter que gerir a sua empresa. E nesse gerir a empresa, você vai precisar agora se organizar financeiramente. Para quem quer ficar no mesmo lugar, não faz MEI, não. Fica no mesmo lugar. Mas para quem quer subir, comece pelo MEI. Por quê? Porque com o MEI você vai chegar lá, você pode até fazer sozinho ou pode procurar um contador. Tem muitas pessoas que falam assim, não precisa de contador. Concordo em partes. Sabe por quê? Porque quando você vai lá, você na internet, e cuidado, tem sites que são falsos. Muitas pessoas estão fazendo MEI em sites falsos, que estão pedindo dinheiro, e você vai lá e paga, passa os seus dados, e aí já era, certo? Cuidado. Que perigo, meu Deus! Que perigo! Perigo, pois é. Então, você pode fazer sozinho o seu MEI. Entra lá, preenche os seus dados, né? Coloca lá atividade de salão de beleza. Mas aí o que acontece? Você precisa pagar mensalmente a taxa, certo? E quando você faz um MEI, você paga a taxa, você precisa ter um planejamento financeiro. Porque todos os meses você vai pelo menos ter que tirar aquela taxa para você pagar. Se você não pagar, vai embolar meio de campo. E o que vai acontecer? Rola ano, sai ano, entra ano, e você embolando toda aquela taxa a pagar. O que vai acontecer? Você vai ficar inadimplente. Você não vai poder tirar certidão, você não vai entrar em alguma licitação, se for o caso, você não vai poder entrar. Por quê? Vai ficar certidão. Se precisar emitir nota, também não consegue. Vai, não consegue, até que consegue, mesmo inadimplente consegue. Mas você fica preso já, você já começa a ficar no SPC, vamos dizer assim, né? Seguro. Então, todo ano você precisa emitir uma declaração anual dizendo que você faturou aquilo no ano passado, que inclusive você já pode até começar a fazer do ano passado, hein? Vai chegar lá, vai dizer quanto você tirou. Aí quando você chega no banco, Ediane, o banco vai te encarar como empresário, não como CPF. Ao invés de te pedir contra-cheque e decore, ele vai te pedir
a sua declaração anual e o seu imposto de renda. Olha aí, maravilha, já é outra história. Algo que você pode estar gerindo, algo que você pode estar acompanhando. Então, é algo muito fantástico. Você pode estar, assim, fazendo passo a passo. O passo a passo é esse. Se formaliza e lembre-se de planejamento financeiro, porque senão as coisas vão embolar, multas vão ficar pagando. Eu mesmo, essa semana, eu fiz declaração de 4 anos de uma empresa MEI que estava sem declarar. Cada declaração anual, se não pagar, é R$50, meu Deus, acho que é R$50. E aí? É dinheiro. Aí o que era uma taxa de 50 e poucos ao ano, já vai embolando, já vão entrando outros impostos, né? E a pessoa vai se embolando. A gente estava conversando disso aqui essa semana, e eu vinha falando exatamente sobre isso, né? Essa coisa de você precisar ter uma atenção para ter um mínimo de conhecimento do planejamento do seu negócio, do acompanhamento dos seus custos. Falei muito sobre isso, que assim, a gente não vai... nós somos as técnicas, né? Vamos dizer assim, nós somos as pessoas que operam o negócio do trabalho. Então, eu falo muito por mim, eu não quero me burocratizar, mas eu entendo que a gente precisa ter um conhecimento mínimo, né? Que aí não é meu caso, eu estudei economia e tal, mas o que eu digo, assim, a pessoa precisa do conhecimento mínimo do negócio, mínimo do que ela está fazendo, para ela não incorrer numa coisa dessa, porque às vezes isso daí é um desleixo, né? Às vezes nem é porque a pessoa não quer pagar, às vezes é um desleixo, ela ignora porque não conhece, não está atenta para as consequências do não pagar, ou do deixar para frente, né? E aí acaba depois tendo mais dinheiro, aí sai caro, né, gente, fazer isso. E outra, Diane, uma coisa importante que você falou, cuidado com as informações que vocês pegam na internet. Mas na maioria das vezes, muitas vezes na internet são achismo. Pois é, são achismos, são de pessoas que acham que é aquilo. Então, quando você está profissional, é outra coisa. Por exemplo, na minha contabilidade mesmo, que MEI tem um diferencial. Além de ele ter o contador como consultor dele, eles pagam uma mensalidade mínima e ainda ganham um sistema financeiro gratuito. Olha que lindo! Porque eu sei que é necessário dele. E tem salão que não tem sistema, né? Não tem sistema, não tem condições de pagar um sistema, e que muitas vezes o sistema de salão de beleza não traz um conceito legal de finanças. Não traz. Verdade. É verdade. Às vezes o desenvolvedor do sistema do salão, ele já nem pensa isso. Eles se preocupam muito em colocar uma boa automação, uma boa gestão de agenda, né? E uma boa gestão ali da separação de comissão e tal, mas não se preocupa com essas questões. Parece que acompanha a cultura do setor, né? Que vai deixando... Tipo assim, continue somente no operacional, esqueça o financeiro. Mas não. Então, por exemplo, tem pessoa mesmo que tem um sistema, eu até conversei com o desenvolvedor, e ele disse que naquele sistema não tinha como colocar como eu estava falando. Falei, poxa, graças a Deus que você tem hoje um sistema que a contabilidade está para você organizar suas finanças. Não é? Porque senão... Não pode mais deixar essa contabilidade, gente. Que cuida, né? Cuida de tudo, assim, e tudo mais. É difícil, mas a gente tem as possibilidades aí, né? Eu acho que tem que correr atrás. Acho que você trouxe umas coisas aí muito pertinentes que eu faço questão de repetir. Você falou da questão de mudar a mentalidade, né? A pessoa se vê como profissional, se vê como empresário, né? Isso é muito importante. Se relacionar com o parceiro através de um contrato. Você falou que esse contrato precisa estar legalizado, precisa estar registrado, né? Isso é muito importante. Olha que
Que percepção que às vezes a gente não tem, né? Principalmente dentro desse ambiente beleza, muitos contratos, Josi, não ultrapassam a linha tênue da fala, né? Que quando a gente escreve já dá problema, imagine sem escrever, Imagine. Né? Aí você trouxe essa questão da pessoa conhecer também, né? Conhecer os custos, entender, buscar ali um contador. Eu acho que tem, não sei se você percebe isso, mas eu acho que tem um pouco de desinformação para as pessoas quando se fala de buscar o contador, de buscar o profissional, né? Para fazer essa questão do planejamento financeiro, da contabilidade, se entendendo tudo isso ainda como coisas muito inacessíveis e para empresas muito grandes. Então, me chama a atenção, por isso que eu quero chamar a atenção para essa sua fala, porque quando você diz assim, olha, a minha empresa tem uma coisa direcionada para o MEI, para que ele cuide, para que ele tenha um sistema, para que ele tenha essa organização, aí eu olho para a minha audiência, cabeleireiras e cabeleireiras, né? Olha aqui, por que eu amo essa mulher. O problema do pequeno empreendedor, um dos problemas do pequeno empreendedor é querer andar sozinho, achar que apenas com sua técnica vai conseguir elevar o seu negócio. E não é verdade. Você precisa de profissional do seu lado. Você não entende nada de contabilidade, você não entende nada de finanças, procure profissional. Não tente ficar no achismo. Não, vou procurar pela internet. Você até pode, porque eu também faço isso. Mas veja, às vezes você procura algo no Google, você vai lá e faz. Quando você chega no profissional, o profissional diz para você, não era nada assim. E aí você tem que pagar multas. Eu estou falando agora da nossa área contábil mesmo. Você tem que pagar multas. Por quê? Porque você achou, através do Google, que era daquela forma. E não é bem assim. E aí vai saindo mais caro, né? Sai muito caro. Muito caro. Eu acho que geralmente agora no início do ano, as empresas começam a procurar contador e aí... Vai fazer um milagre. Quando a gente vai analisar o CNPJ, tem mais de não sei quantos anos parado e achando essa pessoa que não tinha o que fazer. Todo ano o CNPJ, mesmo ele pago, ele precisa declarar. Sabe quanto é a multa? R$500. É aí, sério isso? E a pessoa... Não, e detalhe, deixa eu te falar isso aqui antes que a live derrube, né? Bota na cabeça e fala assim, meu Deus, eu não sabia disso, e agora? Eu vou ter que fechar essa empresa. Eu falei, você pode até fechar. Mas tem que pagar. Tudo vai para o seu CPF. Aí a pessoa se desespera. Migra, né? Não tem... É engraçado, sabe que meu pai falava um negócio que ele dizia assim, direito tem quem direito anda. Então, não adianta você achar que você vai poder dever ao Estado, né, que vem atrás, é igual cigano, vai te achar e vai te cobrar. Deixa eu te perguntar, desse jeito. Deixa eu ver quanto tempo a gente está, menina, eu falei que a gente conversa igual a nega do leite, que esse negócio render. Tá vendo? Mas eu quero te perguntar uma última coisa, que agora, como o Instagram não derruba mais a gente, né? Então dá tempo. A gente estava conversando recentemente, você estava explicando para a gente a coisa do seguro, para quem atua na área de serviços. Fala para a gente isso rapidinho, nem que a gente tenha que marcar outra live para falar disso no detalhe. Mas dá já uma prévia para a gente sobre isso. Que eu fiquei pensando, só antes de você falar, né? Eu fiquei pensando em Cláudia Raia, que ela fez o seguro da perna, a gente achava que isso era uma coisa distante, impossível, né? De coisa de artista. E aí, quando a gente conversou, eu fiquei... Conta pra gente. De jeito nenhum. Então, todo profissional, eu estou aqui especificando profissional da beleza, Sim. Tá? Todo profissional da beleza trabalha com suas mãos, né? Trabalha com... A sua ferramenta é a mão, é o braço, né? Porque você pega nas coisas com as mãos para poder fazer. Imagina, Diane, uma pessoa que tem um acidente. E esse acidente faz com que as suas mãos, aquela mão que você utilizava para fazer o seu trabalho,
algum problema, vai ficar imobilizado. Você não sabe nem quando você vai poder retornar. E, de repente, o que vai acontecer? Você fica 1 ou 2 semanas, já entrou no INSS, é aquela agonia toda de ir para o INSS para poder receber. É uma burocracia. Isso leva tempo e você não fica melhor, e você fica o quê? Sem ter o seu dinheiro, que você precisa pagar as suas dívidas ou os seus compromissos, né, fixo. O que acontece? Você fica parado e dependendo de quem? Das pessoas. E quando tem para poder depender, né? Que muitas vezes as pessoas não têm. O que acontece? O seguro de vida, ele traz algo que é proteger aquela pessoa. E tem o DIT, né? Que é um tipo de seguro onde é muito bom, muito legal para quem é profissional da beleza. Por quê? Porque ele paga a diária de... Por exemplo, se você estabelece lá no seguro que você quer receber por dia R$700, R$1.000, é isso que você faz no seu dia a dia. No seguro, quando tem algum tipo de acidente com a pessoa aciona o seguro e na hora sim, né, é resolvido essa situação para você. Então, diariamente, o seguro vai pagar para você o valor que você especificou lá, R$1.000, R$700, seja lá quanto for. Isso é fantástico. Josi, quanto é que eu pago por isso? Tem que se fazer um planejamento para poder ver qual o melhor para você. Muitas vezes você paga R$50. Imagine o que é R$50, R$100 diante de uma trágica né, situação, onde vai deixar você possibilitado de fazer dinheiro, e ali é só você acionar e você está perto. Então, o seguro, seja o DIT ou então seja o seguro de vida, ele traz esse benefício, essa cobertura para as pessoas, que é algo também que está sendo muito, como é que eu falo, pouco falado sobre isso. Quando a gente vai perguntar para uma pessoa, sobre o seguro de vida, Deus é mais, não vai estar agora para morrer? Né? É uma cultura, né? Me responde, qual é a certeza que você tem que daqui a pouco, ou amanhã, ou seja o dia qual for, vai acontecer alguma coisa com você? Ninguém sabe. Além de você não ter, eu falo sempre assim, né? A gente não recebe um e-mail, um WhatsApp avisando, olha, amanhã você vai morrer, olha, amanhã você vai ter um acidente. A gente nunca sabe. E aí, mas isso é um pouco da cultura, né? Quando eu percebo que o profissional ele tem esse medo, ele tem esse receio, ou ele não se percebe necessário o investimento nesse tipo de segurança, muitas vezes é porque vem dessa cultura que traz tudo isso que a gente vem falando aqui, né? O empreendedor individual, ele acha que ele só precisa da técnica, o empreendedor tem uma ideia de que ele realmente tem que andar sozinho, que ele tem que se virar, porque agora, como ele é empreendedor, então ele que vai cuidar de tudo, ou ela vai cuidar de tudo, não percebe a necessidade de utilizar as expertises, né, dos outros profissionais que podem caminhar com você, e aí, para o além disso, não percebe a necessidade de se proteger, porque quando você está no regime de CLT, é esse regime que te protege, né? Você tem o INSS, você tem uma outra forma de se proteger. Quando você está num regime mais autônomo, você até tem esse acesso, né? Que o MEI você tem a taxa para ter esse tipo de proteção, mas você não tem a cobertura do patrão, vamos dizer assim, né? 2 semanas, você não tem INSS ainda, né, Josi? 2 semanas você está ali de atestado. Quem vai cobrir a cabeça é o dono da empresa. E quando você está sozinho, se você não se planeja para investir eu sou uma pessoa que acredita em previdência privada, que acredita em seguro, né? Eu comecei a fazer seguro de vida nos meus primeiros empregos, assim. Então, eu sempre falo aqui em casa, se tiver um ciricutico, um negócio, procura os documentos aí, tá? Né? Que a gente paga para isso. E o banco meio que incentiva, né? Quando você quer um produtinho, você quer um limitinho, um negocinho, ele fala logo quer logo lhe empurrar um seguro. Mas o que me chama muita atenção nesse seguro que você atua é a especificidade,
né? Como ele fala com a nossa área, como ele fala com as necessidades específicas que a gente tem, né? É a mão, é o punho, é o ombro, é a coluna, coisas que são muito específicas, inclusive da nossa área. Eu sei que em outras áreas isso também deve ter, assim, específico, mas quando eu penso na área da beleza, é exatamente assim, né? A manicure tem um problema na mão, como é que ela vai fazer lá para fazer unha, né? Eu tenho um problema aqui no meu punho, como é que eu seguro o secador, gente? Então, é tão específico e tão direcionado que é importante que a gente trate disso o tempo todo para lembrar o profissional cabeleireiro, lembrar o profissional autônomo da importância de investir nisso. Né? Você deu uma travada aí? Cadê você, Josi? Foi uma ligação que chegou aqui. Já na hora da live, o povo ligando para a gente. Mas é isso. Meu anjo, faça suas considerações finais e já me diga que dia que a gente vai se ver de novo. Não, no presencial a gente já agendou, né? Mas aqui eu faço meus convites tudo assim ao vivo, que a pessoa não tem como correr. Né? E do jeito que você me convidou, eu não tinha nem como, mas tudo bem, eu aceito. Você é retada. Ediane, quando você precisar para a sua audiência, eu estarei aqui, certo? Porque eu gosto de fazer isso, eu gosto de transmitir a verdade, eu gosto de transmitir o que é real, sem mascarar, falar a linguagem que a pessoa precisa escutar para praticar. Então, eu estou aqui para poder servir as pessoas e para poder, de certa forma, ajudar ao empreendedor crescer, da cima. Yes! Que bom! Eu te agradeço muito, eu sei que você é bem super corrida, né? Eu sei da sua agenda, né? E sei da sua competência também. Te agradeço muito estar aqui com a gente, falando sobre esses assuntos que são tão importantes. Como eu te falei, né? A gente fecha a nossa maratona, assim, com chave de ouro. A gente já tratou das questões mais técnicas, falamos de muitas coisas, mas isso aqui, para mim, é o upgrade. A gente precisa muito falar sobre isso, com essa profissional que acaba de se formar, ou que está perto de se formar e que vai empreender para o mundo. Né? Eu trago a técnica, você traz o planejamento, todo mundo cresce. Eu deixo aqui, Ediane, aberto, né, para vocês, sua audiência, para sua audiência, no caso, que precisar de alguma orientação, pega meu contato lá com a Ediane, anota aí meu Instagram, Josi Barbosa Empreender, me chama lá e diz assim, vou estar na live de Ediane. Me explica sobre isso aqui, eu vou ter a maior honra de estar conversando com você, tirando suas dúvidas, vendo como é que está o seu CNPJ, o que é que precisa fazer, e se precisar de fazer alguma coisa, mão na massa. Maravilha, tá, maravilhosa. Obrigada, querida. Então, hoje vamos ficando por aqui. Um beijo carinhoso para você que esteve aqui com a gente ao vivo, você que não pode estar aqui ao vivo, mas que está assistindo essa nossa live. Já ficam aí todas as dicas, coloca a sua dúvida que surgir aí embaixo nos comentários, a gente vai estar lendo e sempre que possível respondendo tudo para vocês. Josi, um beijo carinhoso para você, meu amor. Galera, um beijo e por hoje é só. Tchau! Tchau!